Bom dia, pessoal. Ou boa tarde. Ou quem sabe até boa noite. Como eu sempre digo, né? Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. A nossa aula de hoje é sobre platelmintos e nematelmintos. Meu nome é Luiz Ney Neves Marinho, licenciando em Ciências Biológicas do oitavo módulo. Eu pertenço ao Instituto Federal do campus Pedro II. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre esses seres vivos, como eles vivem, como se reproduzem e o que eles fazem. Vamos entender um pouco sobre platelmintos e nematelmintos. Vai ser uma aula bem rápida e bem legal e interessante de aprender. Bem, pessoal, nós iremos começar pelos platelmintos. Podemos observar aqui de cara, né, uma planária. Podemos observar com a imagem de microscópio, né, real. Essa imagem é real. Uma planária na vida real é parecida com isso aqui, ou é isso aqui exatamente. Então, pessoal, vamos entender o que são platelmintos. Os platelmintos são vermes que têm um corpo geralmente achatado, daí dá o nome do grupo, platelmintos, do grego plate, achatado, e elmin, verme. Estima-se que hajam mais de 15 mil espécies de platelmintos em todo o mundo. Eles vivem principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos. Alguns platelmintos têm vida livre, outros parasitam animais e especialmente vertebrados. Então, pessoal, podemos observar aqui que a planária é um exemplo de verme de vida livre, que ele vive em vida livre, ele não necessita ficar parasitando ninguém. Ou seja, elas são encontradas aí em vida livre, que não são dependentes de, por exemplo, estarem dentro de outro ser para sobreviver. Eles são vermes que têm vida livre, ou seja, eles não são dependentes de outro ser vivo para poder se desenvolver, para ter o seu ciclo de vida completo, para poder sobreviver. Ou seja, ela é livre, ela pode ir para onde ela quiser, desde que sejam os ambientes adequados para o seu desenvolvimento. Bem, pessoal, nós iremos continuar aqui falando da planária, né? Aqui um exemplo de planária. Dessa vez não é uma planária, é um desenho, uma representação de uma planária. Vamos lá. Ela possui um cérebro, olhos. Pessoal, vale ressaltar que esses olhos não veem como a gente vê, entendeu? Ele não tem essa visão de poder, olha, estou vendo aquilo, estou vendo isso. Não. Ele só consegue observar a luz. Ou seja, ele só consegue detectar a luz. Ele não vai ter uma visão formada igual a gente está vendo aqui, igual vocês estão conseguindo ver isso aqui. Não, não, eles só vão entender a luz, eles só vão reinterpretar a luz. Interpretar entre aspas. Então, pessoal, o lobo sensorial, onde ele vai detectar os sinais do ambiente. Aqui o nervo ventrolateral, podemos observar que esse animalzinho já tem um cérebro, né? Já tem um cérebro, que vai coordenar as movimentações do animal. O intestino, pessoal, olha, já tem um intestinozinho aqui, ó, só que é bem extenso. Faringe, você pode observar aqui, e a boca. Mas esse bicho aqui, ele está sendo visto de cima, né? Vamos observar aqui ele visto de baixo também. Aqui, como eu já mostrei os osséios, a região anterior, a fase dorsal pigmentada, tá aqui, ó, vocês podem observar. A boca, a faringe ou probóscide, porque vocês podem observar que essa faringe é bem longa. A boca, o poro genital. E vamos continuar. Pessoal, eu já disse, né, que elas são encontradas em córregos e lagos, em lugares úmidos, porque esse verme, esse platelminto, ele é de vida livre. Locomove-se com a ajuda de cílios, alimenta-se de moluscos e de outros vermes e de cadáveres maiores, entre outros exemplos, ou então famoso etc. Agora vamos ver, pessoal, como é que ocorre a reprodução deste animal. Podemos observar que já é um spoiler, né? Mas eu não vou falar aqui, eu vou falar no outro. Bem, pessoal, a planária adulta, ela é hermafrodita. O que que significa hermafrodita, cara? Eu não sei o que é hermafrodita. Sim, pessoal, aqui tá bem simples, eu vou explicar para vocês o que é hermafrodita. Olha aqui, ó, a definição. Mas eu vou falar antes de ler a definição. É o que possui os dois sexos, tanto o feminino quanto o masculino. Então, pessoal, ela tem os dois sexos. Ó, pode observar. Apresenta tanto o sistema genital feminino quanto o masculino. Aí, quando elas estão maduras sexualmente, elas encontram e podem copular de maneira sexuada, pessoal. Podemos observar aqui, né? E outro modo de reprodução
é quando se corta uma parte na planária. Podemos observar, tá aqui essa planária inteira. Aí cortaram aqui ela, ó. Tic, tic. E dessas partes elas conseguiu se regenerar e dar origem a outra planária. Ela pode se regenerar e dar origem a outro indivíduo pelo corte. Cortaram ela aqui, ó, cortaram daqui para baixo, deu origem a outra planária. Cortaram daqui para cima, deram origem a outra planária. Vocês podem observar, o bicho é quase imortal. Brincadeira, pessoal, mas dá para entender que quando corta também dá para se reproduzir, porque dá origem a outras planárias. Vocês entenderam, né, pessoal? Então, nematelmintos. Vamos falar dos nematelmintos. E pessoal, você não recomendo vocês verem isso aqui na hora do almoço. Então, os nematelmintos são vermes com o corpo em forma de fio, ou seja, cilíndrico e alongado, revestido por uma cutícula protetora espessa, pouco distensível, como os ascaris, ou os ancilostomo e a filária. Não possuem estruturas de fixação como ventosas nem locomotoras, como os cílios. O tamanho varia de 1 milímetro, cerca de 8 milímetros de comprimento. Bem, pessoal, aqui é um exemplo, né, de um nematelminto. E aqui nessa parte dos nematelmintos eu vou falar mais sobre os ciclos, sobre alguns exemplos, para não ficar bem grande essa aula, para não ficar muito extensa. Podemos observar aqui, ó, pessoal, esse nematelminto ele já possui um corpo diferente, né, da planária, não é achatado mais, ele é tipo cilíndrico em forma de fio. Podemos observar que ele tem uma ventosa com dentinhos, que são para poder cortar o animal por dentro e se alimentar do próprio hospedeiro. E assim eles conseguem se fixar e fica mais difícil, complicado tirar esses animais lá do hospedeiro. E ficam armazenados, eles ficam localizados no sistema digestório. Podemos observar aqui. São os primeiros animais na escala evolutiva que possuem um sistema digestório completo, com boca, faringe, intestino e ânus. A boca possui lábios onde podem existir placas cortantes. É exatamente isso que eu chamei de dentinhos, mas são placas cortantes, pessoal. Isso aqui é um exemplo, o ascaris, a famosa lombriga. Podemos observar como é que esses animais se reproduzem, são dioicos e possuem um dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual, Eloy? O que é isso? É onde dá para definir quem é o homem e quem é a mulher. Mas no caso, eu vou dizer aqui dos platelmintos, né? Por exemplo, dá para saber qual é a fêmea e qual é que é o macho. Vamos observar qual é a característica do macho. Olha, ele é pequeno, né? A fêmea é bem maior e ele possui uma cloaca com espículas copulatórias. Isso diferencia o macho da fêmea. Podemos observar que ela já possui um poro genital e ele possui uma cloaca com espículas copulatórias, que é justamente para o ato de se reproduzir. Podemos observar aqui nessa definição a maioria são animais dioicos, com um dimorfismo sexual. Em geral, os machos são menores, com a região posterior do corpo afilada e curva, com espículas quitinosas que facilitam a cópula. As fêmeas são maiores, com o corpo terminado em uma ponta reta. Ó, pessoal, foi bem melhor do que minha descrição, né? Bem, pessoal, continuando aqui, vamos entender este ciclo do Ascaris. A etapa infectiva e a etapa diagnóstica. Podemos observar aqui, né, que o rapaz ele foi diagnosticado com Ascaris. E já pode observar exemplos do bichinho aqui, né, ó, no seu trato digestório. Aí o que acontece, rapaz? Dentro do animal, o macho e a fêmea vão se reproduzir, né? Aí o que acontece? Que ao se reproduzir, elas colocam ovinhos, né? E o rapaz teve a brilhante ideia de fazer o que não devia. Aí acabou depositando ovos juntamente com esse aqui. E o que aconteceu? Que teve ovos que não foram fertilizados e não vão continuar o desenvolvimento. Mas aconteceu que tinha ovos que foram fertilizados também e continuaram seu desenvolvimento. Ó, pode observar, ó, que agora já tem até uma mini ascaris aqui. Que aqui é a fase infectiva. Podemos observar que após ele ter feito o que não deve e contaminar o local,
Alguma pessoa pode ter lá, ó, nem perceberam que tinha algo lá e tudo, e comeu aquela plantinha. Só que essa pessoa comeu a plantinha sem lavar, entendeu, pessoal? Sem ter os devidos cuidados. E tinha nessa plantinha a presença de ovos de ascaris. E aí, como é que vai acontecer a infecção? Aí vai acontecer dessa forma. Ele vai comer um alimento sem ter lavado bem as coisas e vai entrar no organismo dele. E assim que entra, pessoal, ela vai passar pelo trato digestivo, vai suportar todos os ácidos e vai desenvolver-se. Mas como é que ela suporta isso? Graças à cutícula. Aí após isso, ela se desenvolve, aí depois se reproduz de novo e acontece a mesma coisa. São despejadas nas isso aqui, essas fezes. Então, pessoal, este é o ciclo do Ascaris. Pessoal, eu vou ser bem breve e bem rápido, porque o ciclo é bem semelhante ao da Ascaris. Então, vou ligar aqui o modo rápido e vou explicar para vocês. Pessoal, o que muda neste ciclo para o outro é justamente os hospedeiros intermediários, ou seja, o porquinho e a vaquinha. Tem uma tenha que ela só infecta o porquinho, que é a tenha solium, e tem a tenha que só infecta a vaquinha, que é a tenha saginata. Eles comem um alimento contaminado com ovos desse bichinho, desse animalzinho, do vermezinho nematelminto, e eles eclodem no organismo do porquinho e da vaquinha. Só que é diferente, pessoal, não é o mesmo para cada um, é diferente. O sólium é do porquinho e a saginata é da vaca. Então, o que acontece? Os ovos eclodem, aí ficam infectando entre os músculos dos animais. Pode observar aqui, do animal, né? Fica aqui dentro. Aí os humanos vão lá e comem a carne mal passada do animalzinho. O que que acontece? Essa pessoa, ela acaba fazendo isso e o que que acontece? Ele vai se infectar porque não matou os ovos, não interferiu no crescimento ou então no desenvolvimento dos ovos, na verdade. E acaba que essa pessoa vai se contaminar com uma dessas duas. Depende da carne que ele comeu, né? De porco ou de vaca. De vaca, opa, de porco. Não, de vaca. Não, de vaca ou de porco. Então, pessoal, aí vamos lá. Agora, sem brincadeiras à parte, a tensaginata, dá para administrar com mais facilidade, tomando os medicamentos corretos, mas a tenha solium é muito complicado se livrar dessa doença, porque ela se espalha por todo o corpo e ela pode chegar a regiões assim que são bem sensíveis, no caso, o sistema nervoso central. E quando chega aqui, pessoal, é morte fatal, a pessoa não sobrevive, porque não tem como extrair assim essas tenhas, essas tenhas sólidas de uma forma que não seja muito agressiva para o organismo da pessoa e acaba que às vezes a pessoa vem a óbito. Então é bem sério, pessoal, não queiram comer carne mal passada, observem bem a procedência da carne, observem se a carne não tem esses ovos que dá para observar, mas por via das dúvidas é melhor comer a carne bem passada. Então, pessoal, vou falar aqui sobre a esquistossomose, que é causada pelo Schistosoma mansoni, e vamos lá. Então, pessoal, para falar sobre a esquistossomose, vamos entender como é que começa o ciclo, né? Justamente isso, vamos entender. A pessoa contaminada com o Schistosoma mansoni, com a esquistossomose, ela vai acabar fazendo o que não deve, né? Defecar na água ou então urinar. E como há a presença do xistossoma, ele está se reproduzindo dentro da pessoa, né? Então os ovos serão depositados na água. Ao serem depositados na água, os ovos eclodem e viram miracídios, que são uma fase de etapa da vida do xistossoma, que é justamente a primeira etapa, o miracídio, que são seres ciliados, que eles vão atrás de entrar dentro do caramujo, caracolzinho da espécie Bionfalarium. Assim que ele entra dentro do bichinho, do animalzinho, ele acaba se reproduzindo dentro dele, ó. Ele vai colocar ovos, esporocistos, que vão ficar entrando, vão ficar se multiplicando, pessoal, perdão, vão ficar se multiplicando dentro dele até eles se desenvolverem e virarem cercárias, que irão abandonar os caracolzinhos e vão atrás do último hospedeiro, que é o homem. O que acontece? Como é que elas penetram na pessoa? A pessoa vai lá nadar num riacho suspeito ou alguma lagoa, encontra essa espécie aqui, né, de caracol, e ela entra sem receio, né? Aí vamos lá. Ela entra, aí a cercária já sai do caracolzinho
e vai atrás de entrar na pessoa. Mas como é que essa pessoa entra? Essa cercária entra nessa pessoa. Elas possuem uma boca e uma ventosa. Ao ela grudar na pessoa, elas possuem umas enzimas que ajudam ela a entrar. Então ela fica tentando entrar até conseguir entrar. Mas ela tem uma facilidade, porque ela possui enzimas na sua boca, na sua ventosa, que ajudam na penetração. Ao entrar no ser humano, a pessoa vai sentir uma coceira. Aí vai ver lá que o local ficou vermelho. Aí, meu amigo, já era, viu? A penetração transforma-se em esquistossomulas. Disseminam-se pelo sangue e atingem o fígado, onde maturam as formas de vida adulta. E aí ela vai começar a se reproduzir de novo e aí vai voltar o ciclo ao início, né? A pessoa ou então o hospedeiro vai acabar depositando os ovos lá. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e nós chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Dessa vez foi uma aula bem extensa. Eu tentei ser rápido, mas não deu. Muito obrigado.